5 ações: ordem de serviço, venda de acessórios, relacionamento com o cliente, marketing e financeiro. Uma para cada dia da semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar sobre como arranjar tempo para cuidar da parte administrativa da sua assistência técnica e por que cuidar dessa parte pode te ajudar a faturar de 10 a 30 mil reais por mês. O meu nome é Caio e esse é o episódio 24 da série que é Aquecimento para a Semana Domine Sua Assistência, que é uma semana que vai ocorrer logo ali, na semana que vem, entre os dias 16 e 20 de maio, onde eu vou ensinar o caminho que técnicos e celulares podem percorrer para captar mais clientes, fechar mais serviços, podendo faturar de 10 a 30 mil reais por mês. Esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito. Se você quiser se inscrever, tem um link logo aqui na descrição desse vídeo e também na bio do Instagram. Então vamos começar, porque o tempo é ouro, o tempo urge e o tempo cada vez mais é uma questão de ser olhado com carinho para a gente. A gente pode perceber isso porque muitas vezes a gente deixa de administrar a nossa assistência técnica por falta justamente de tempo. Esse vídeo ele não é para o técnico em celular que quer buscar dicas técnicas de reparos. Embora eu seja um técnico com mais de 6 anos de experiência, eu não dou dicas de reparos. Tem muita gente boa fazendo isso na internet. Nosso papo aqui é sobre gestão, nosso papo aqui é sobre elevar sua assistência para um próximo nível através de aumento das vendas, captação de clientes e para te ajudar a fechar cada vez mais serviços, ok? Então, esse vídeo é para você, é para o técnico que quer realmente fazer a diferença na parte administrativa do negócio. Então, voltando a falar sobre tempo, a gente sabe que o tempo hoje é cada vez mais escasso. Cada vez nós temos mais problemas para gerenciar esse tempo. Cada vez nós temos mais problemas para poder fazer tudo dar certo num espaço cada vez menor de tempo que a gente tem para poder cumprir as nossas atividades. Então, existe uma diferença entre perder tempo e investir tempo. Geralmente, a gente perde tempo quando a gente usa o que a gente tem para poder fazer alguma atividade que não agrega nada, ou para a nossa família, ou para o nosso negócio, ou para o nosso benefício pessoal. Então, geralmente, a gente não consegue empregar bem o nosso tempo quando a gente usa ele com essa finalidade. Agora, existe uma coisa que muitas vezes a gente usa como desculpa que é eu não tenho tempo. Poxa, para gente que é técnico, que tem família, que tem filho, então às vezes a coisa fica mais complicada ainda. A gente tem serviço, a gente está fazendo serviço e de repente a gente vê já é 6 horas da noite e a gente quer ir para casa, quer ver nossos filhos, quer ver nossa esposa e muitas vezes a gente pensa assim, cara, eu não vou ficar aqui olhando quanto é que a loja faturou hoje, vou deixar isso para amanhã. Eu não vou ficar controlando essas ordens de serviço aqui não, porque isso aí a gente pode fazer amanhã, já entrou dinheiro, já faturei, não tem problema, vamos deixar para depois isso aí. Só que acontece que quando a gente olha por esse ponto de vista, a gente vê que a gente está dando desculpa para a gente mesmo. Por quê? Olha só os grandes empresários, olha outras pessoas que fazem muito com o tempo. Tem empresário que tem 15, 16, 20, um conglomerado de empresas e os caras conseguem gerenciar o tempo deles. Então, por que a gente não consegue? E você sabe, já que eu toquei nessa parte de empresários, você sabe por que os grandes empresários dão certo e outros nem tanto? E muitos outros ainda falham? Porque eles conseguem ter uma boa análise de dados. Eles conhecem o negócio deles. E quando você conhece o seu negócio, facilita a tomada de decisão. E é para isso que serve a administração do seu negócio. E por que ter tempo para cuidar da parte administrativa do seu negócio pode representar um ganho futuro para você, para o seu negócio e para a sua família? Porque você vai saber quais parafusos apertar. Eu gostaria muito de ter tido esse pensamento em meados de 2015, início de 2016, quando eu fali a minha primeira assistência técnica, porque eu só pensava em ser técnico. Então, eu não tirava um tempo para administrar o meu negócio. Então, eu não tinha o termômetro se o meu negócio estava indo bem, se o meu negócio estava indo mal. O que eu poderia fazer para melhorar? Quais parafusos eu precisaria apertar? Então, é isso que a administração do seu negócio dá para você.
É isso que você desprender um tempo do seu negócio, ele dá para você quando você dedica um tempo, quando você investe um tempo para poder cuidar dessa parte. Então você pode até dizer que não tem tempo para mim, mas eu vou te dizer uma coisa: o dia tem 24 horas para todo mundo. Nossas empresas de técnicos de celulares, com raras exceções, elas são empresas de pequeno a médio porte. Grande porte são empresas que faturam 100, 200 milhões por ano. Nossas empresas elas chegam até médio porte, tirando as franquias. No início você gerencia uma pequena empresa, então não é preciso muita coisa para você gerenciar uma pequena empresa. Basta você ter disciplina e dedicação. Então é isso que a gente vai conversar aqui com você agora. E mesmo que você comece a gerenciar a sua assistência técnica e ela cresça, o fato é o seguinte: ela crescendo, você vai ter dinheiro para contratar. Só que você, se você começar do zero e contratar alguém para gerir o seu negócio, mais na frente, você não vai ter a grande vantagem de você ser o dono da empresa, que é o poder de tomada de decisão. Porque esses caras grandes que estão aí lutando aí fora, aí, que estão com empresas aí bilionárias, milionárias, eles não pegam a gestão braçal para fazer. Eles não vão em planilha, eles não mexem com planilha, eles não anotam nada. Mas eles pegam esses dados e eles sabem analisar esses dados. Por quê? Porque muitos deles vieram de baixo. Então, eles já passaram por essa parte. E você precisa passar também por isso. Precisa desse amadurecimento para você poder tomar as melhores decisões para o seu negócio. Então, quando você tira um tempinho para poder gerenciar o seu negócio, você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. O fato é que o porte do negócio ele influencia. E o tempo que você gasta depende do porte do seu negócio. Assistências técnicas, elas não precisam de que você desprenda muito tempo. Então, muitas pessoas desistem de fazer a parte da gestão da assistência porque os resultados eles não são percebidos a curto prazo. Não é igual trocar uma tela, que você pega o telefone, troca a tela, 10, 20, 30 minutos depois você entrega para o cliente e recebe o dinheiro. Não, é uma coisa que você só percebe conforme você vai administrando, conhecendo sua assistência, tomando decisões, administrando, conhecendo, aí as coisas vão acontecendo naturalmente para você. Então, a galera começa a fazer movimento de caixa, começa a contabilizar OS, começa a fazer cadastro de tela, cadastro de mercadoria, mas muita gente para no meio do caminho porque ele pensa assim: cara, podia estar aqui com a minha família, podia estar assistindo aquela série maneira na Netflix, podia estar no futebolzinho de quarta com meus amigos, e estou aqui mexendo em papel e fazendo uma contabilidade que eu não estou vendo benefício nenhum para o meu negócio. Então, quando você analisa dessa forma, querendo um retorno imediato, realmente não vai ser uma coisa lucrativa para você. Mas isso é um investimento que você está fazendo a médio e a longo prazo. E gestão é igual capacete e cinto de segurança. Você só sabe que você precisa nas horas que você tem mais dificuldade. O motoqueiro, ele detesta usar capacete, que tira a visão periférica, atrapalha na chuva, atrapalha a visibilidade, atrapalha a audição. Mas na hora que ele toma um tombo, que ele bate com a cabeça no meio-fio e o capacete protege, é que ele vê o valor que tem aquilo. É a mesma coisa o cinto de segurança. E é a mesma coisa a gestão da sua assistência técnica. Quando você está com algum problema, é justamente a gestão que vai mostrar para você que aquilo ali, vai mostrar para você os números, vai mostrar para você que aquilo ali vale a pena você fazer. Então, o mais importante, a princípio, para você iniciar, você só precisa de um caderno, uma caneta e uma máquina de calcular. É isso mesmo, uma calculadora. Para gerir uma assistência técnica, você não precisa de mais do que isso. Se você tiver computador, planilha do Excel ou um software dedicado, beleza, melhor ainda. É um bônus. Mas você não precisa disso para você começar a gerir o seu negócio. Então, quem ainda não está fazendo isso, está perdendo dinheiro. E eu vou dizer mais, pode até estar dando margem para concorrência. Porque uma coisa é certa, as assistências técnicas de celulares, elas são um negócio que, se a gente comparar com outros negócios, é um negócio novo. Então, como um negócio novo, ele tem muito para crescer e muito para evoluir. E se você parar no tempo e achar que fazendo as mesmas coisas que eram feitas de 2015 para cá, você vai obter resultados cada vez melhores, não vai. Porque, embora o número de aparelhos celulares esteja aumentando, a concorrência também aumenta. E não só aumenta, porque o problema não é só a quantidade da concorrência. O problema é a qualidade dessa concorrência.
Quanto mais cedo o técnico de celular ele perceber que ele precisa de outras habilidades para poder desempenhar a função dele com excelência, ele vai estar saindo na frente dos concorrentes. Então, por isso é muito importante que você desenvolva outras ferramentas, que você tenha outras habilidades e que você comece a perceber o seu negócio como um produto. E um produto, ele não é só a parte final. O produto ele tem embalagem. Então, a embalagem é como você gera o seu negócio. E isso passa muito por você interpretar e analisar os dados desse negócio. Então, digamos que você note que o movimento enfraqueceu. Aí você só vai saber se isso realmente representa uma queda no seu faturamento quando você conhece os números. Já cansou de chegar aqui na loja, eu tenho a impressão de que o número de clientes diminuiu. E quando eu vou olhar, o faturamento está maior. Por quê? Porque o ticket médio aumentou. Ticket médio é quando você tem um valor médio de venda. Então, o meu faturamento ele cresceu, embora eu tenha notado que os clientes naquele mês eles deram uma diminuída no negócio. Então, quando você nota isso e você vê que realmente aconteceu, você pode tomar medidas. Você pode fazer uma promoção, você pode fazer uma divulgação direcionada. Você tem diversas ações que você pode fazer. Mas você só sabe apertar um parafuso quando você sabe qual é o parafuso que está frouxo. A máquina ela tem um monte de engrenagem. É igual um negócio. Ele tem um monte de engrenagem. Então, qual é o parafuso que está frouxo? Você só sabe quando você conhece a sua máquina. E é disso que a gente fala aqui. É disso que trata uma gestão de assistência técnica efetiva. De você saber quais dados você analisar para você poder saber o que vai de errado e poder corrigir. Então, o melhor momento para você começar a administrar o seu negócio, se você ainda não começou, é agora. Não tem outra situação. E eu vejo muitos técnicos fazendo contabilidade da assistência e pensando que isso é gestão. É chegar no final do dia e falar assim, olha, entrou R$ 500 e eu gastei 100. 500 menos 100, 400. Beleza. Eles não estão totalmente errados. Mas isso é apenas uma pequena parte. Existem ainda alguns outros números que você precisa olhar para você saber se o seu negócio tem saúde. Muita gente não gosta de olhar esses números porque geralmente eles representam a verdade. E ninguém gosta de saber assim, pô, tô trabalhando o dia todo e meu negócio não vai bem. Tô trabalhando o dia todo e não tá sobrando dinheiro no final do mês. Trabalho 10, 12 horas por dia e quando eu vou olhar no final do mês eu não tenho dinheiro para levar minha família para sair, não tenho dinheiro para pegar um cinema, não tenho dinheiro para ir ver minha mãe no Dia das Mães em outra cidade. Isso acontece, isso é muito natural quando a gente não tem uma noção do que é o nosso negócio. E quando a gente não só toma medidas quando a coisa vai mal, mas se antecipa aos fatos. E você só pode se antecipar se você conhece, se você sabe o que está acontecendo de fato no seu negócio. Então, como a gente encontra tempo para gerenciar nossa assistência técnica? Porque tempo para mim também, para todo mundo. O negócio, a gestão do negócio é uma paixão para mim. Eu amo administrar, mas acontece que eu também amo minha família. Eu tenho família. Então, eu também preciso encontrar uma equação para poder pegar o meu tempo, aproveitar o meu tempo e poder ainda aproveitar o tempo com a minha família. Fazer de tudo. Se o dia tem 24 horas para mim, também tem 24 horas para o Mark Zuckerberg do Facebook. E o cara administra um conglomerado de bilhões de dólares. Ah, ele tem funcionário? Beleza. Mas imagina quantas decisões esse cara não toma por dia. Reza a lenda que ele só usa uma blusa de uma só cor para não ter que tomar a decisão de escolher a roupa, porque isso toma energia, decisão toma energia. Então reza a lenda que o cara ele usa roupas simples para não ter que gastar energia decidindo coisas que não agregam valor para ele. Então você vê, não é porque o cara é bilionário, que ele tem milhares de funcionários, que ele não trabalha muito. Muito pelo contrário, ele trabalha muito mais. É um monte de gente perguntando o tempo todo coisa para ele. Com certeza. E ele não toma decisões igual a gente. Ah, será que eu vou baixar em R$ 10 o preço da troca de frontal? Não. O cara toma decisões que podem impactar em dezenas de bilhões de dólares na bolsa de valores. Imagina a responsabilidade. E o cara acha tempo para fazer tudo. Por que a gente não pode achar? Por que a gente não pode pegar e profissionalizar o controle da nossa assistência técnica? Não é verdade? Então, primeiramente, quando você quer encontrar tempo para gerenciar sua assistência, você saber quais controles você vai fazer. Eu vou falar para vocês aqui o controle que eu faço no meu negócio, ok? Não necessariamente você precisa fazer todos ou você precisa seguir exatamente o que eu faço.
Mas o que eu faço dá certo. O meu faturamento aumenta mês a mês e eu consigo, quando tem algum problema, eu consigo descobrir rapidamente aonde está o problema e consigo uma solução para esse problema, para esse desafio que se encontra, que é o que se encontra no meio de todo o meio empresarial, tá? Então, primeiro você precisa definir o que será controlado. O que vai ser controlado? Aqui no meu negócio eu controlo basicamente ordens de serviço. Eu controlo a quantidade de ordens de serviço que entra e o percentual dessas ordens de serviço que são concluídas. Porque nem tudo que entra no negócio você faz. Às vezes entra um celular todo destruído e você toma a decisão de não fazer. Às vezes entra um celular que você não tem peça para reparar e você não vai ficar marcando passo com esse celular. Você pega e entrega logo, resolve a parada. Então você pega e entrega logo o celular que tá com problema. E aquilo ali é um celular que você não converteu. Então você tem que saber o percentual de celulares que você converte em relação ao que está entrando. É uma métrica básica, né? De cada 10 celulares, se você faz 6, 60%. Aí você está lá, mês a mês, 60, 65, 70, 55, uma margem. Aí você começou a converter 40%, 30%. Você precisa entender o que está acontecendo. Por que eu estou convertendo menos? Será que o tipo de cliente mudou? Será que o serviço mudou? Então eu controlo essa métrica. Uma outra coisa que eu controlo de ordem de serviço é o ticket médio da ordem de serviço. Quais são os telefones que estão entrando? Telefones mais novos, telefones de top de linha, telefones intermediários. Porque o meu cliente básico aqui no meu negócio, eles são clientes que têm celulares de base e celulares de médio, de entrada e de médio porte, até R$ 2.200 mais ou menos. Então eu controlo se o meu público-alvo está dentro dessa categoria. Então, dentro de ordem de serviço, eu também controlo os tipos de celulares que entram no negócio. Controlo a margem de lucro média que está do meu negócio. Eu tenho a minha margem ótima e eu preciso trabalhar dentro dela para mais e nunca para menos. Para menos exceção e para mais sempre que puder. Se não for uma coisa que vai me tirar do mercado, que vai me fazer ficar com fama de careiro, eu faço. Então, eu controlo basicamente ordem de serviço, isso. Quantidade de ordens de serviço abertas, quantidades convertidas, tipos de telefone, basicamente isso e outras coisas também que eu vou falar mais à frente. Venda de acessórios. Eu controlo o ticket médio. Eu vejo se eu estou vendendo mais acessórios básicos. O que é básico? O arroz com feijão da assistência técnica. Cabo, carregador, capinha e película. Esse é o arroz com feijão. E ainda tem os fonezinhos baratos que muita gente gosta de comprar para ir para o ônibus. Aqueles fonezinhos de 10, 15 até 20 reais. Então eu controlo basicamente isso. E o faturamento. Como é que está o faturamento? Como é que está a margem de lucro? Está dentro da minha margem ótima para acessório? Basicamente isso. E faço os controles de quantidade. Depois eu controlo vendas, relacionamento com o cliente. O que é o relacionamento com o cliente que eu controlo? Percentual de clientes novos versus clientes que já são recorrentes. Eu tenho um número de vendas para clientes recorrentes todo mês e tenho um número de vendas de clientes novos. Eu preciso manter o percentual. Eu preciso ter 70% de clientes recorrentes e 30% de clientes novos entrando na loja. Essa é a minha estatística. Por quê? Porque é o meu mercado. Eu descobri isso por quê? Porque eu analiso dados todo mês. Todo mês eu analiso esses dados. Então eu sei que essa é a minha média. Tudo que sair dessa média, eu já sei que tem alguma coisa errada. Então eu começo. Se for menos clientes recorrentes, eu começo a prestar atenção no atendimento. Se for mais clientes novos, é uma coisa boa. Mas se o número de recorrência caiu, eu também presto atenção no atendimento. Agora, se entrar mais clientes novos, ótimo. Se diminuir, eu acendo minha luz amarela e procuro entender o que está acontecendo com o marketing na boca de funil. Começo a querer entender o que está acontecendo para ter uma baixa de clientes novos entrando. E isso muito antes de começar qualquer tipo de crise. Eu analiso e já começo o plano de ação. É isso que a gente faz no negócio, a gente se antecipa a problemas. Então, outra coisa que eu analiso com o relacionamento com o cliente é índice de satisfação. Índice de satisfação, garantias. Isso também entra lá na estatística de ordem de serviço, mas eu gosto de medir pela satisfação do cliente. 95% eu só aceito no meu negócio 5% de garantia. De cada 100 celulares que eu conserto, 5 tem que voltar em garantia. Às vezes, por conta de culpa de problema com peça, que é um problema muito grave no nosso país, né? A gente tem um problema sério com qualidade de peça, e essa estatística ela aumenta um pouco. Mas quando o problema vem de montagem, quando o problema vem de falta de habilidade, quando o problema vem daqui de dentro do meu negócio, eu acendo a luz vermelha 10 vezes. Por quê? Porque eu sei que isso é um problema técnico.
E problemas técnicos numa assistência técnica é uma coisa que é a mesma coisa que você vender arroz e você não saber cultivar o arroz. Então não funciona dessa forma. A gente precisa ficar bem atento a isso. Então, e uma outra coisa que eu vejo no relacionamento com o cliente é as pesquisas de mercado, para poder conhecer o meu cliente melhor. Essa estatística me ajuda depois, mais para frente, a eu fazer o meu controle de marketing, que é atingir na veia essas pessoas que eu sei que frequentam a minha assistência e eu sei que gostam do meu negócio. Então, outro controle que eu faço é o controle de marketing. Por quê? Porque eu vou chegar lá, eu vou saber, dentro da campanha de marketing, os meus números, que a gente chama de CPA, que é o custo por ação, que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre investimento. Tem um nome em inglês chique, mas é retorno sobre investimento. Então, muitas vezes a gente tem que olhar isso para a gente poder saber se as nossas ações estão surtindo efeito. E por último, eu olho o resultado total de tudo isso, que é o financeiro. Eu tenho a minha matriz de custo, o meu plano de contas, e eu checo quanto eu estou comprando e quanto eu estou vendendo. Eu analiso quanto foi de faturamento esse mês, quantos por cento do faturamento foi lucro bruto, quantos por cento do faturamento foi lucro líquido. Lucro bruto, lucro líquido eu falo nos meus vídeos. Então é só dar uma olhadinha no YouTube, no Instagram, que tem os vídeos lá falando sobre lucro, sobre margem de lucro ótima, sobre margem de lucro aceitável, sobre margem de lucro insuficiente. Eu falo muito sobre isso lá. Então você precisa ver que o financeiro ele tem que ter essa análise. E depois eu crio os controles. Agora que eu já sei o que eu controlo, eu crio os controles para fazer isso. O que são criar os controles? Ah, Caio, planilha do Excel, VBA, análise de matriz de custo? Não, nada disso. Ordem de serviço. Você vai pegar lá no papel, número da ordem de serviço, cliente, modelo de telefone, defeito. Quanto custou e quanto gastou. 6 colunas. Você já vai saber. Aí todo mês você chega lá e você vai preenchendo dia a dia quantas horas de serviço você fez. No final do mês você vai contar. Concluída, ok. Não concluída, tem lá, mas bota lá mais uma célulazinha por motivo que você não concluiu. E você sabe, só de você fazer isso, você já sabe, eu tá entrando muito serviço de reparo de placa. Então eu não vou, eu preciso me especializar nisso, porque eu estou deixando dinheiro na mesa. Tá entrando muito serviço de software e eu não estou convertendo. De repente, se eu fizer um curso avançado de software, se eu comprar uma box, de repente resolve minha parada. Então você começa a entender o seu negócio, a entender as demandas, a entender as procuras. E isso, você pegar e fazer essa contabilidade, por exemplo, de número de ordem de serviço, você demora 10 minutos. Se você for anotando à medida que as ordens de serviço entram, em 10 minutos você resolve. Se for num software de controle, em 1 minuto. Aí, no dia seguinte, você analisa a venda de acessórios. Você lança, a única coisa que vai dar trabalho é você lançar isso em tempo real. Vendeu o acessório, tem que lançar, senão depois esquece. Fez a ordem de serviço, lança, senão depois esquece, porque na hora lá você conhece os detalhes, você sabe de tudo. É a única coisa que você tem que ter disciplina. A análise é muito rápida. Então, eu não sei se você observou que eu tenho aqui 5 ações: ordem de serviço, venda de acessórios, relacionamento com o cliente, marketing e financeiro. Uma para cada dia da semana. Você vai fazer a análise, você vai lançar todo dia, né? Comprou mercadoria, você tem que lançar. Faz uma folha de papel, dia tanto, acessórios, R$700, R$1.200, R$1.500, quanto for. Dia tanto, acessórios. Se puder, bota o fornecedor. Depois eu vou explicar o porquê. Bota o nome do fornecedor. Tanto de acessório. E você anota todo santo dia. Chegou a mercadoria, você anota. Foi comprar ou chegou você anota. Quanto você gastou. Energia. Vai fazer uma folha de papel com seus gastos fixos do mês. É assim, um caderno. É muito simples. E você tem cinco matrizes de controle. Uma para cada dia da semana. Você vai tirar 1 hora na segunda, 1 na terça, 1 na quarta, 1 na quinta e 1 hora na sexta para poder analisar os dados de cada uma dessas matrizes. E qual é o mais interessante disso? Que você não precisa analisar esses dados de maneira estratégica todo santo dia. Você pode fazer isso no início de cada mês, analisar o do mês anterior.
E você vai perder 1 hora para fazer isso, mesmo numa folha de papel. Se você tiver um software, você vai perder 5 minutos para analisar e tomar decisão. Se você tiver com uma planilha do Excel, uns 10 a 15 minutos. Então, você não precisa de muito tempo. Você precisa de organização para poder fazer isso. E depois que eu analiso esses dados, eu tomo a decisão. Eu vou fazer anotações. Pô, aqui, ó, meu número de garantia está alto. E se eu tiver equipe, eu converso com a minha equipe sobre tudo que eu observei no comportamento da assistência. Se eu não tiver equipe, eu mesmo tomo a decisão e faço por mim. Essa é a grande vantagem. Você sabe, você conhece o seu negócio. E depois você começa a tocar, como diz o meu velho pai, você começa a tocar de ouvido. Você começa a perceber coisas no seu negócio que você jamais perceberia se você não tivesse um conhecimento profundo. E isso traz dinheiro. Essa organização traz grana, traz venda. Ela vai fazer você passar para um outro nível do seu negócio. Você vai conhecer melhor o seu cliente, conhecer melhor os tipos de celulares que você conserta, saber quanto você vende, saber quanto você gasta. Você vai saber como chegar nesse cliente. Então não tem contraindicação. Não tem. E se você for organizado, ainda sobra o tempo para você viver. E depois que você começar a colher os frutos dessa organização, você vai ter mais tempo ainda, porque você vai poder contratar. E como você vai ter o controle total mentalmente do seu negócio, você não vai precisar passar muitas horas nele. Principalmente se você contratar técnico, se você não quiser ficar na bancada. Então não tem contraindicação. Quem não está fazendo isso está de bobeira. E eu dedico 1 hora por dia para cada um deles. Daqui a pouco eu vou sentar aqui na frente do computador. Eu já tenho um software, mas eu não comecei assim. Eu comecei com papel e caneta, mas hoje eu tenho. Depois eu comprei um computadorzinho, comecei a me fazer no Excel, aí comprei um software chamado SH Oficina, que não me atendeu. Mais para frente ele não atendeu, contratei outro, mas eu fui crescendo aos poucos também. Igual todo mundo faz, todo mundo que é da nossa área. Começa sempre de baixo. No nosso ramo só tem batalhador. Não tem uma galera que é filho de papai. Geralmente filho de papai ele vira advogado, vira médico. Raramente ele vai virar um técnico em celular. Então a nossa galera é a galera da luta, é a galera da batalha. E a gente pode incrementar essa batalha se a gente fizer as coisas desse jeito. Se a gente começar a olhar para a parte dos números do nosso negócio. Só tem a ganhar. Então, se esse vídeo ajudou vocês, o meu dia já fica ganho. Eu já ganhei o meu dia 1%. Se ele clareou, se ele abriu a mente, se ele jogou luz naquele elefante que tem lá no fundo da sala, que ninguém estava vendo, eu já fico satisfeito, a minha missão já está cumprida. Tá? Lembrando que essa é uma live de aquecimento para a Semana Domine a Sua Assistência, que é uma semana que vai acontecer entre 16 e 20 de maio. Vai ser 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar o método CIV, que é o Ciclo Infinito de Vendas para você analisar, para você poder ver que dá para captar clientes para o seu negócio, ok? Então, eu desejo a todo mundo aí um abraço, muito boas vendas e até a próxima.